Parte 2. De pé na janela do hotel Crillon, ele olhava para o obelisco. Cavalos de pedra empinados, afichados na nobre extensão da Place de la Concorde. A luz indistinta com o Sena e a Câmara dos Deputados à distância. A praça estava quase vazia, porque, como Asen explicara quando chegaram, todo mundo deixava Paris em agosto. Para Strand, estar ali parecia quase um milagre. Quando Asen lhes dissera que tinha negócios urgentes na Europa e que a companhia para a qual trabalhava lhe estava emprestando o jato da corporação para atravessar o Atlântico. E como havia lugar e Asen detestava viajar sozinho, propôs aos Strands e à Linda Robert que o acompanhassem imediatamente. Strand havia dito impossível. Ele sugerira a Leslie que ela fizesse a viagem, mas Leslie respondera que não iria sem ele. Tentou alegar a doença, mas já estava caminhando quase 2 quilômetros por dia na praia, e a verdade era que ele estava em tão boas condições quanto um homem da sua idade, que estivera às portas da morte apenas havia 6 semanas, tinha o direito de estar. E o Dr. Cardwell dissera que a viagem lhe faria bem. A generosidade da oferta de Asen o embaraçara, mas Leslie estava tão animada para ir que ele sentira que seria cruel privá-la da experiência. Eleanor também tinha dito que era um pecado rejeitar os presentes que um destino benevolente na pessoa de Russell Asen oferecia. As mulheres, pensavam Strand, aceitam favores com mais naturalidade do que os homens, dissera assim, com relutância. Mas agora, depois de uma semana em Paris, caminhando lentamente pelas ruas cujos nomes conhecia de suas leituras desde que era capaz, sentando-se nas calçadas dos cafés Heleno, Figaro e Le Monde, satisfeito por ainda se lembrar um pouco do francês da faculdade. Estava grato por Leslie ter insistido. Na verdade, não havia nenhuma razão urgente que o prendesse na América no momento. O Sr. Babcock o visitara e, como Asen garantira, era um homenzinho de meia idade, amável e tímido. A entrevista fora discretamente breve, e depois de ter descrito em linhas gerais a natureza das obrigações de Strand, Allen sentiu-se aliviado por ver que, depois de todos aqueles anos como professor de história, não tinha necessidade de preparar suas aulas. Leslie fora a Dunbury para examinar a casa onde iriam morar e considerou-a habitável. Precisariam de um carro para levá-los à cidade, mas Asen oferecera a velha perua, e o Sr. Castley dera aulas de direção a Leslie. Era uma motorista nervosa, mas passou no exame na primeira tentativa e agora já tinha a carteira. Embora, devido à sua galeria e à vida social, conhecesse, conforme ela disse, montes de franceses, Linda sugeriu que aproveitasse mais vendo o que os franceses tinham produzido e colecionado através dos séculos do que
se envolvendo com os franceses em si, já que aquela era a primeira visita que faziam Thomas, tomando a sugestão como um sábio conselho. Ficaram afastados e escaparam aos rigores de uma vida social não realmente bilíngue. Como a Linda disse, eles tinham sido poupados do desapontamento de comparar o que os franceses realizaram com aquilo que os franceses se tinham tornado. O circuito turístico de Strand era limitado, pois o Dr. Caldwell o prevenira para evitar excessos. Sua tentativa de acompanhar Leslie e Linda Robert em seus giros incansáveis aos museus, galerias e igrejas, por certo, não teria recebido a aprovação do Dr. Caldwell. Portanto, caiu rapidamente numa rotina cômoda e feliz, passando a maior parte dos dias por conta própria. Dormia tarde, acordava no imenso quarto lindamente mobiliado para tomar o café da manhã com Leslie. Quando ela saía para se encontrar com Linda, Robert voltava para a cama e dormia mais uma hora. Depois barbeava-se, tomava banho e ia caminhar sem compromisso, olhando as vitrines da Rue du Faubourg et Saint-Honoré ou da Rue de la Paix, admirando a exuberante exibição das lojas, mas sem a ânsia da aquisição. Encontrava-se com as senhoras no almoço, em algum bistro, ouvindo com divertida imparcialidade suas descrições dos tesouros que tinham visto naquela manhã. Depois voltava ao hotel para uma cesta, sem pressa, contente por deixar que Paris se alvoroçasse sem ele por um momento, antes que saísse outra vez para ficar sentado num terraço aberto, com os jornais, embalado pelo som de uma língua que não entendia muito, meio lento, meio observando, com um pequeno sorriso nos lábios, o espetáculo ao vivo dos pedestres, aprovando sem sensualidade as mulheres e meninas bonitas que passavam, ficando intrigado pela quantidade de turistas japoneses que, como ele, estavam em Paris no momento. O próprio Asen só aparecia em raras ocasiões, viajava para uma cidade diferente quase todos os dias. Viena, Madrid, Zurique, Munique, Bruxelas, tentando deslindar, como ele dizia, um caos multinacional. Não sentirão minha falta, dissera a Strand. Linda conhece Paris melhor do que muitos franceses e não poderiam ter guia melhor. Entre as coisas que Linda conhecia de Paris, uma delas era onde encontrar os melhores restaurantes abertos em agosto. E pela primeira vez desde o seu 20º aniversário, Strange percebeu que aumentara de peso e ia para a cama à noite um pouco embriagado de vinho francês. Asen convidara Caroline para acompanhá-los, mas ela, com uma nova e inesperada seriedade, dissera que não podia interromper o treinamento. Quando ela não estava na pequena clínica de animais, treinava durante horas todos os dias com
o técnico do colégio de Hampton, e já tinha melhorado seu tempo nos 100 metros e estava treinando nos 200. Não ousaria ir, disse quando soube que estavam incluindo no convite de Asen. Tenho o resto da vida para conhecer a Europa, mas este é o verão em que tenho de chegar a 10,5. Não suportaria a ideia de aparecer no Arizona e ser um fracasso absoluto, e saber que todo mundo estaria perguntando o que esse cavalo gordo está fazendo na pista. Asen concordara com Caroline e garantira a Strange que os Ketleys tomariam muito bem conta dela. O Sr. Ketley estava interessado em sua nova carreira e descobrira um livro sobre dieta para atletas, e sua mulher preparava refeições especiais para ela. Assim, era um homem de 50 anos em paz consigo mesmo, usufruindo sobriamente prazeres estrangeiros, que estava de pé na janela do grande quarto, à luz do pôr do sol, olhando para o coração de um país que havia muito tempo amava e que jamais esperara visitar. Nessa noite, Asen chegou de Madrid a tempo para levá-los a jantar num pequeno e elegante restaurante que servia comida da Borgonha, com seus respectivos vinhos. Estava com uma ótima disposição e brincou com o maitre, comentando como os preços no La Tache tinham subido desde a última vez que estivera lá. Strange não vira a lista dos vinhos, mas pelos algarismos no cardápio, imaginava que a refeição para os 4 custaria acima de $200. Quando foi instalado no luxuoso quarto do hotel, que dava para a Praça de la Concorde, protestara suavemente junto a Asen por causa de sua extravagância. Tolice, homem, dissera Asen. O gosto pelo luxo faz parte da educação de qualquer ser humano inteligente. Ensina-lhe como o luxo é desnecessário. Muito fácil de dizer, pensou Strange, para um homem que herdou uma casa com 16 dormitórios. Linda Robert, que ouvira a conversa, por acaso confidenciou mais tarde para Strange: dá um fluxo o complexo de Papai Noel de Asen. Ele fica muito irritado quando pensa que as pessoas estão impedindo que distribua sua prodigalidade para nós, camponeses. O nós foi incluído diplomaticamente, pensou Strange. Era típico da natureza gentil de Linda. Sua gratidão por ela crescia todos os dias ao ver como dedicava todo o seu tempo para fazer da visita de Leslie a mais proveitosa possível, e como o rosto de Leslie resplandecia quando voltavam depois de uma tarde nas galerias ou uma visita ao estúdio de um jovem pintor, que Linda tinha certeza ficaria famoso um dia. Se uma pessoa não pinta aqui, disse ela, seu entusiasmo pela cidade sobrepuxando seu costumeiro e notável senso crítico, não pinta em mais nenhum lugar. Durante a refeição, que constava de jambon, persile, estrecote, marchand de vin e uma pequena torta de pera quente, Linda comentou: já atravessei o oceano 45 vezes, e esta foi o melhor de todos. Ergueu o copo.
Acho que deveríamos fazer um brinde ao grupo que a tornou possível. Assim todos beberam felizes à saúde de si mesmos. Allen tinha bebido copiosamente e quando tomava um café estava expansivo e jovial. Tenho uma ideia, disse ele. Tenho 3 dias livres antes de voar para a Arábia Saudita e proponho aproveitarmos ao máximo. Leslie, você já esteve no Vale do Loire? Mal ultrapassei New Haven, respondeu Leslie, gorando sob os efeitos do vinho. Ela comprara um vestido novo, porque Linda tinha dito que uma mulher não podia apenas passar por Paris, mas tinha de ter alguma coisa que comprovasse a passagem, que lhe assentava muito bem. Roxo escuro, justo, ousadamente decotado, exibindo seu bronzeado de Hampton e o contorno encantador do busto. Meu traje colante, disse ela a Strand ao vestir-se. Espero que não esteja chocado. Estou embevecido, disse Strand com sinceridade, sem exagerar muito. Por que não alugamos um carro amanhã de manhã e vamos dar uma olhada nos castelos e beber um pouco de Vouvray? Sugeriu Asen, e se ainda estiverem encenando os espetáculos Som et Lumière, o bom e velho Allen poderá recordar sua história francesa. Em Chenonceaux, disse Strand, exibindo-se um pouco. Catarina de Medicis costumava torturar seus prisioneiros no pátio para deleite das damas e cavalheiros, seus convidados. Os franceses sanguinários, comentou Asen, pelo que li, prosseguiu Strand, pararam com a prática, pelo menos como diversão pública. Agora fazem por lucro para os americanos nos negócios e na política, mas dê a eles 1 ou 2 séculos, disse Asen, e provavelmente estarão restabelecendo a prática. De qualquer forma, não farão isso dentro dos próximos 3 dias, a menos que o governo mude e que os comunistas tomem Orleans. O que dizem? Todos prontos às 10 da manhã? Russell opinou Linda. Você esteve perambulando tanto por aí que acho que podia ficar descansando 1 ou 2 dias. Por que não vamos até Nice, para minha casa em Monges? Ouvi dizer que o tempo está divino agora e os jardins estão no apogeu. Asen franziu a testa. Linda, retrucou ele com surpreendente rispidez. Leslie e Strand não voaram 4.800 quilômetros para ficarem sentados num maldito jardim. Eles podem sentar-se no meu jardim o tempo que quiserem, quando voltarem. Além do mais, disse aos pilotos que tinham 3 dias de folga. Precisavam descansar. Podíamos ir a Nice pela Air France, sugeriu Linda, como o resto da raça humana, e o Vale do Loire estará apinhado de turistas. Teremos sorte se encontrarmos hotel. Deixe que eu me preocupo com isso, disse Asen, erguendo a voz. Seria uma pena se Leslie e Allen voltassem para casa sem conhecer a minha casinha. Emojis, insistiu Linda. Devem estar cansados de hotéis a esta altura. Só sei que eu estou. Há mais coisas na França do que hotéis. É uma pequena que
É uma pena que tenha de voltar para a América sem terem visto Verdun e o Monte Saint-Michel, a Catedral de Rouen, as cavernas locais e 1 milhão de coisas mais, disse Allen, em voz mais alta. Eles têm mais 2 semanas só. Meu Deus, você é uma mulher teimosa, linda. Leslie Allen, linda, voltou-se para eles. O que gostariam de fazer? Leslie olhou rapidamente para Strange, aguardando um sinal. Strange ficaria mais feliz permanecendo em Paris, fazendo exatamente o que estiveram fazendo desde que chegaram, mas a exasperação na voz de Asen não devia ser ignorada. Estou certo, respondeu ele com tato, de que Leslie adoraria ver sua casa, linda, mas sei que lamentaria se perdesse a oportunidade de ver os castelos. Leslie lançou-lhe um rápido sorriso de gratidão. Pronto, concluiu Adam, satisfeito. Está acertado e nada de mais discussões tolas, linda. Se há uma coisa que eu odeio é discutir quando você está em férias. Já tenho discussões suficientes no trabalho. Já perdeu alguma vez, Rússia? Perguntou Linda gentilmente. Não, Asen riu. O bom humor restaurado. Fico contente por não trabalhar para você, disse Linda. Eu também, estendeu a mão e pegou a dela, beijando-a galantemente. Então, 10 horas da manhã, traje esporte. Leslie disse Linda, sabe o que poderemos fazer quando nos livrarmos desse bruto? Podemos deixá-lo voltar para a América em seu avião de brinquedo e ficar para irmos a Monges por nossa conta e voltarmos para casa quando desejarmos. Seria maravilhoso, exclamou Leslie, mas tenho de ir para casa e começar a me aprontar para a mudança. Temos de estar em Dutchbury no dia 10 de setembro, talvez no próximo ano. Uma coisa que aguardaremos com ansiedade, não é, Allen? Já estou aguardando com ansiedade, respondeu Strange. Se houver um próximo ano, pensou ao dizer isto. Deitado em uma cama, observava Leslie de camisola, escovando o cabelo diante do espelho da penteadeira. Foi uma noite agradável, não foi? Comentou ele. Mais do que agradável, concordou ela, como todas as noites, exceto por aquele pequeno choque de vontades entre Russell e Linda. Ele ficou deitado em silêncio por um momento. Diga-me, eu estava certo quando disse que você preferia ir ao Louvre em vez de ir à casa de Linda. Esteve certo em dizer isso, respondeu ela, erguendo e descendo o braço, em escovadas uniformes constantes. Mas não era a verdade. No momento estou saturada de circuito turístico. Alguns dias num jardim no sul teriam constituído um termino perfeito para nossa viagem. Então, por que não se manifestou? Leslie riu suavemente. Querido, são as férias dele. Desconfio que não tínhamos mesmo nenhuma escolha. Nem por um minuto. Ela parou de escovar o cabelo e olhou-se no espelho. Você acha que me pareço mais moça do que parecia há 2 semanas? Anos, respondeu ele. Também acha que começou a escovar o cabelo, mas gostaria de dar uma olhada pelo menos uma vez no Mediterrâneo. Na próxima vez que viermos à Europa, pagaremos nossa viagem. Na próxima vez, repetiu ela docemente. Quem é que sabe se haverá uma próxima vez?
Ele ficou perturbado com o eco de seu próprio pensamento. Vagamente sentiu que, de alguma forma, essa noite ambos precisavam de conforto e quase pediu que ela viesse para sua cama, para que ele pudesse dormir com seus braços em volta dela. Mas não disse nada, não sabia se devia ficar orgulhoso de sua prudência ou desprezar-se por sua covardia. Fechou os olhos e pegou no sono ao som macio da mulher escovando os cabelos no quarto em penumbra. Uma surpresa aguardava Strange, Leslie e Linda Robert quando de seus quartos vizinhos desceram para o saguão. Na manhã seguinte, às 10 horas, Aslan os esperava acompanhado de uma loira extraordinariamente bonita, que segurava uma pasta de documentos e sapatos de salto baixos. Esta é Madame Harcourt. Ele pronunciou o nome em francês, o T final mudo. Ela é do nosso escritório daqui, vai nos levar de carro. Vai para a Arábia Saudita comigo e ainda temos que cuidar de alguns negócios antes de partirmos. Não se preocupem, não precisam falar francês com ela. Sua mãe é inglesa. Falou depressa, como se estivesse um pouco embaraçado com a chegada inesperada da senhora Harcourt. Essa é a primeira coisa que o Sr. Allen diz quando me apresenta a americanos, disse a mulher, sorrindo, e a expressão austera de eficiência de seu rosto desapareceu. Sua voz era baixa, agradável, tranquila, e sua pronúncia era copada, mas não irritadamente britânica. É como se ele não quisesse ser acusado nem por um instante de favorecer os franceses. Ela é advogada, continuou Aslan. Lido com advogados franceses apenas nos casos de extrema necessidade. Bem, a bagagem está no carro. Que tal partimos? Movimentou-se para deixar o saguão com a senhora Harcourt e os outros o seguiram. Uma melhora bastante acentuada em relação ao bom e velho Conroy. Não diria, sussurrou Strange, sobretudo esteticamente, disse Leslie. Um grande Cadillac preto os esperava à porta e a senhorita Harcourt sentou-se no banco do motorista, com Aslan ao seu lado. A senhorita Harcourt vai dirigir, avisou Aslan. Detesto guiar e saltaria do carro antes de chegarmos à ponte Setchfield. Se deixasse Linda ao volante. Sei que Allen não tem carta e Leslie é muito novata no esporte para as estradas francesas. Estão todos bem instalados aí atrás. Embora tivesse dito traje esporte, usava um terno escuro e camisa branca de colarinho e uma sóbria gravata, fazendo Strange imaginar o que Aslan usaria num funeral, apesar de ter aumentado de peso em Paris. Strange sentiu com certo embaraço que havia um vazio deselegante entre seu colarinho e o pomo de Adão. Estamos muito bem, respondeu Strange, não poderia ser melhor.
Estamos muito bem, respondeu Strange. Não poderia ser melhor. A senhorita Harcourt deu a partida e saíram. Ela dirigia com habilidade e segurança através do tráfego leve. Era uma bonita manhã ensolarada, mas não muito quente. Strange recostou-se no banco, cheio de contentamento, deleitando-se em olhar para os prédios de Paris e depois para o terreno verde e ondulado do campo aonde chegaram depois de passarem pelo túnel sob o Sena, dirigindo-se velozmente para o sul. Pararam em Chartres e entraram na catedral. Strange gostaria de ficar ali anos em longo estudo para absorvê-la, mas Asen estava visivelmente irritado com um grupo ruidoso de turistas alemães, cujo guia falava na língua deles em decibéis próprios para um comício político. Vamos sair daqui, resmungou Asen. Após 10 minutos estou com fome, mas recuou-se a almoçar em Chartres. Recomendei a catedral, não a comida. Disse que havia um lugar maravilhoso um pouco além da rodovia, a meia hora dali. Foi um ótimo almoço ao ar livre, num jardim. E Asen mostrou-se jovial outra vez, pedindo 2 garrafas de Monstranget para acompanhar a truta, enquanto fazia uma observação bem-humorada sobre o fato de não permitir que a senhora Harcourt bebesse nem um pouco, pois era ela quem dirigia e a carga do Cadillac era preciosa. Ela ouvia numa atitude cortês, mas quase não falava enquanto os outros o faziam. Estava calada, rígida, quase formal, como se a atmosfera festiva não a incluísse, estivesse consciente de ser uma empregada na presença do patrão. Trancou o carro cuidadosamente, pois deixara a pasta de documentos no banco da frente. Mas quando Strange e Leslie caminharam de volta para o carro, atrás dos outros, Leslie disse: "É uma tapeação." "O que é uma tapeação?" perguntou Strange, intrigado. "O comportamento da funcionária e do chefe, por nossa causa, ô Leslie. Não é preciso ser um detetive para adivinhar que tipo de negócio eles têm para fazer no Vale do Loire antes de partirem para a Arábia Saudita." "Não acredito", disse Strange, ligeiramente chocado pela hostilidade que sentiu no tom de voz da mulher. "E mesmo que estivesse certa, não é da nossa conta. Não gosto de pessoas que acham que podem jogar areia nos olhos da gente." É só, retrucou Leslie, os lábios apertados. Madame Harcourt, um par de sonsos, aqueles dois. Strange ficou satisfeito quando chegaram ao local onde estava o carro. Era uma conversa que não desejava continuar. Todos tinham quartos no mesmo andar do hotel, em Tours. E Strange percebeu o brilho malicioso no olhar de Leslie, quando viu que o quadro deles e o de Linda ficavam numa extremidade do corredor e o de Asen e da senhora Harcourt carregando de novo a pasta de documentos na outra extremidade. "O que você supõe que ela tem dentro daquela pasta que carrega para todo canto?" perguntou Leslie. "Segredos industriais", respondeu Strange. "Russell me contou que está representando
uma companhia que está participando de uma concorrência para construir uma usina atômica na Arábia Saudita. Sou capaz de apostar que carrega uma ducha de lavagem, disse Leslie. Santo Deus, Leslie. Leslie apenas deu uma risadinha ao transporem a porta do quarto. No dia seguinte, Leslie manteve-se reservada e fria com a mulher ao visitarem os castelos de Chambord e Cheneaux. Mas se Asen ou a senhora Harcourt o perceberam, não deram demonstração disso. Leslie, porém, não escondeu sua satisfação diante das gloriosas construções de alvenaria, e quando pararam no jardim simétrico e ficaram olhando para a galeria de Chenonceau, construídas em colunas de pedras sobre o rio Cher, disse Asen. Só este momento valeu a viagem. Depois deu um beijo na face de Asen. Feliz, Asen sorriu. Eu disse que isso seria melhor do que ficar sentado, transpirando num jardim, enquanto os mosquitos estariam nos devorando. Asen olhou para Linda. Da próxima vez, espero que aceite meu conselho sem que seja necessário providenciar uma intimação para você. Os mosquitos só aparecem depois que chove, falou Linda, com dignidade. Durante o verão não choveu. Vai começar de novo, sabe que está mentindo. Asen apelou para os outros. Ouviram isso só depois que choveu. Por favor, pediu Leslie. Por favor, vamos deixar que a paz e a harmonia reine entre nós. Pare de provocar o pobre homem, Linda. O ponto de ebulição dele é tão baixo, comentou Linda, sorrindo, que às vezes não resisto. Só para ver quando o vapor vai começar a subir. Baixo ponto de ebulição, senhora Harcourt. Já me conhece há muitos anos e tem me visto ser provocado em questões importantes, extremamente provocado em questões importantes, extremamente provocado por procedimento desonesto, por incompetência total e por astúcia declarada. Alguma vez me viu explodir? Agora Asen também estava se divertindo. Sempre se comportou como um modelo de decoro, Sr. Asen, disse a Sra. Harcourt, seriamente em minha presença. Agora você está exagerando, disse Asen, e depois juntou-se ao riso geral. Mas de volta ao quarto do hotel, preparando-se para o jantar, Leslie já tinha esquecido o alegre companheirismo da tarde. Ouvi algo sobre essa M.M. Harcourt esta tarde, falou ela. O quê? Strange suspirou interiormente. Começava a gostar da mulher. Parecia modesta, inteligente e alegre, e sua presença parecia suavizar o humor de Asen e torná-lo uma companhia mais agradável. Não é nenhum M. Harcourt. Ela é divorciada. Como descobriu? Linda me contou. A última vez que esteve em Paris com Russell, a advogada assistente esteve lá o tempo todo, também divorciada. Divórcio não é um pecado venial. A maior parte das pessoas que se conhece é divorciada. Só achei que você gostaria de saber. Parece tão interessado na dama, que pensei que talvez estivesse interessado em seu estado civil também.
Oh, Leslie, o que é isso agora? Reclamou o estranho aborrecido. Sou apenas decentemente cortês. Todo mundo é decentemente cortês. A voz de Leslie continha uma aspereza perigosa. Sempre se comportou como um modelo de decoro, Sr. Asen. Ela imitou a pronúncia inglesa da Sra. Harcourt em minha presença. Sr. Asen, você acha que ela chama assim na cama também? Oh, pare com isso, Leslie, ordenou Strange com rispidez. Está sendo ridícula. Não fale desse jeito comigo, gritou Leslie. Então curvou-se na cadeira, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Naquele momento, Strange ficou tão aturdido que nada conseguiu fazer. Depois aproximou-se de Leslie, ajoelhou-se e abraçou-a. Desculpe-me, querida, murmurou ele. Acho que andamos muito ao sol hoje e estamos um pouco cansados. Ela afastou os braços dele com violência, ainda soluçando com a maquiagem desfazendo-se. Deixe-me em paz, deixe-me em paz. Ele se levantou lentamente e dirigiu-se para a porta. Estarei lá embaixo, disse em voz baixa. Quando você descer, procure por mim no bar. Silenciosamente fechou a porta. Quando os outros se reuniram a ele no bar, Leslie ainda não aparecera. Strange passara meia hora sozinho tentando imaginar o que estava errado com ela e não chegara a qualquer conclusão misteriosa para ele. Nunca lhe dera motivos para ciúmes, e nas ocasiões em que admirara abertamente uma mulher bonita, ela havia brincado com ele de modo gentil. Muitas experiências novas e diferentes decidiam, acumulando-se num período muito curto. Ele disse aos outros que Leslie estava cansada e tinha se deitado um pouco e que deviam começar o jantar sem ela. Estava apenas no primeiro prato quando Leslie entrou no salão. Havia refeito a maquiagem e sorria com a expressão serena. Perdoe-me pelo atraso, disse ao sentar-se na cadeira que Asen segurava para ela. Foi um longo dia, estou faminta pelo aspecto e pelo cheiro. Parece que tudo está delicioso. Obrigada, Ruth. Qual é o seu prato, Sra. Harcourt? Parece muito bom. Salsichas quentes da região e salada quente de batatas, respondeu a Sra. Harcourt. Ouvi dizer que os homens gostam de mulheres que têm bom apetite, disse Leslie, e Strange começou a se preocupar com ela outra vez. Vou querer o mesmo. Ficaria muito agradecida se pedisse para mim. Com o meu francês, não sei o que vou comer até agora, até provar. O jantar continuou normalmente, com muita conversa sobre vinho da parte de Ásia e Linda, que defendia os vinhos de Provença, embora Leslie acrescentasse alguns elogios aos vinhos brancos da Califórnia. Amanhã, anunciou Ásia, quando já estavam na sobremesa. Encerraremos com um circuito turístico. A senhora Harcourt tem um amigo nas redondezas que possui uma vinha e adega onde engarrafa Wolfram, e ela me disse que são muito bons mesmo. E vamos a esse lugar pela manhã provar algum deles. Todos concordaram. Strange decidiu que no dia seguinte passaria a chamar a senhorita Harcourt pelo primeiro nome, se eu descobrisse. O nome dele é Larry Mendes, falou a senhorita Harcourt. O homem do vinho, quero dizer. Ele é basco, mas apaixonou-se pela Touraine
Estudamos direito juntos, mas ele resolveu desistir depois que vi todas aquelas lindas garrafas na adega. É um homem encantador, mas bebe tanto do que produz que duvido que seria muito útil como marido. Enquanto ela falava, Strange viu uma mulher alta com um casaco cinza de lã que combinava perfeitamente com o prateado de seus cabelos entrar no salão e parar na entrada, olhando como se estivesse procurando por alguém. Em seguida, foi até a mesa deles enquanto ela se dirigia para Asen, que estava de costas para o salão. Strange viu que era uma mulher de aparência impressionante, com um rosto ossudo bem feito e um nariz comprido reto como as beldades das pinturas inglesas do século XVII. Ela parou atrás de Asa, olhou para ele por um momento e depois se inclinou, beijando-o nos cabelos. Boa noite, querido Russell. Boa noite, querido Russell, disse ela. O tom de sua voz era áspero e a face no querido era irônica. Asen girou na cadeira e ergueu os olhos. Meu bom Deus, Catarina, o que está fazendo aqui? Ergueu-se precipitado, deixando cair a colher que segurava, que bateu ruidosamente no prato. Vim ver como meu marido estava passando, respondeu ela calmamente. Caso tenha se esquecido, é você, Russell. Depois dessas palavras, o silêncio na mesa tornou-se constrangedor. Os olhos da senhorita, da senhora Asen estavam inexpressivos e as pupilas curiosamente dilatadas. Estranho imaginou se ela estaria drogada. Como soube que eu estaria aqui? O tom de Asen era agressivo. Não foi por nenhuma falha de sua parte, querido. As notícias são raras entre nós. Não só o seu escritório teve a bondade de me dar essa informação. É claro, os amigos da América são muito eficientes em me comunicar as atividades de meu marido, legiões de amigos. Ela olhou deliberadamente pela mesa, fixando por um momento um olhar avaliador em cada um deles. Ah, vejo que trouxe seu harém portátil. Este casal bonito devem ser os Strange, de quem muito ouvi falar. Strange ergueu-se porque não sabia o que mais fazer. Asen parecia estar tentando falar, mas achou impossível. Boa noite, linda, continuou a mulher. Fico contente de ver que você está com uma ótima aparência. Espero que o querido Russell esteja cuidando bem de você. Muito bem, respondeu Linda, fazendo um pequeno gesto com a mão, como sempre. A mulher assentiu, como sempre, repetiu, voltou-se para a senhora Arcote. E você, MMA Arcote? Vejo que ainda está na linha de largada, usando um terno esportivo que talvez seja considerado mais adequado para a ocasião. A senhora Arcote dobrou o guardanapo e ergueu-se com dignidade. Se me der licença, Sr. Aze, disse ela, gostaria de subir para o meu quarto. É claro, é claro. Azen parecia rouco, como se de repente tivesse sofrido um aperto na garganta. A senhorita, a senhora Azen virou-se, ficou ficou observando a senhora Arcote atravessar o salão e só se voltou quando ela cruzou a soleira da porta.
É admirável, comentou ela, para ninguém em especial, como conserva sua beleza. Aprovo uma mulher que não fica desmazelada. Rússio, não acha que já é hora de apresentar-me aos seus novos amigos? Senhor e senhora estranha, murmurou Asen. Estou encantada por finalmente conhecê-lo, disse, disse a senhora Asen. Espero que tenha se recuperado do acidente no Atlântico, senhor Strange. Sim, estou recuperado, obrigado, respondeu Strange, porque era claro que a senhora Asen esperava que ele dissesse alguma coisa. E seu silêncio talvez parecesse de culpa se não dissesse nada, em grande parte devido aos esforços de seu marido e a senhora Robert, acrescentou ele, tentando fazer o momento socialmente suportável, junto com o Sr. Conroy, a quem suponho conhece. Devo a minha vida a eles. O fiel Conroy, sempre eficiente, embora eu não estivesse a par de que o serviço de salva-vidas estivesse incluído entre suas atribuições. Em sua maneira de falar, às vezes ela caía num ritmo retórico que devia ter adquirido com o marido. Sim, disse a senhora Aze. Meu marido é muito conhecido como salvador de vidas, exceto as de sua família, mas eu não sabia que Linda tinha aumentado sua lista de bons serviços. Catarine, você está deixando todo mundo embaraçado aqui. Aze olhou ferozmente à sua volta. Havia um quarteto de turistas ingleses de meia idade na mesa próxima a deles, que estava vivamente interessado na conversa. Estarei em Paris amanhã à tarde, por que não conversamos hoje? Conversamos depois. Eu não estarei em Paris amanhã, disse a senhora Asen, calmamente. Estou a caminho do País Basco, de carro, para umas férias e acho mais conveniente conversarmos aqui. Além disso, deu uma volta pela mesa até a cadeira vazia da senhora Harcourt. Creio que um copo de vinho me faria bem. Ainda sobrou um pouco na garrafa. Russell sentou-se sem vacilar. Leslie, linda, disse Strange, acho que seria mais aconselhável que fôssemos andando. Leslie já se erguia para sair, mas a senhora Ada segurou-a firmemente pelo braço. Por favor, fiquem. Vou me sentir terrivelmente culpada se achar que interrompi a encantadora festinha de Rússia. E tenho algumas coisas para dizer ao nosso anfitrião que acho que deveriam ouvir. Por favor, largue meu braço, pediu Leslie. Meu marido e eu vamos sair. A senhora Asa continuou segurando o braço de Leslie. Se alguém sair daqui, previno-os de que vou gritar, disse ela bem alto. Leslie fez um movimento para retirar o braço e a senhora Asen gritou. Foi um grito de dor, desenfreado, estridente, como uma sirene. Quando parou, o salão estava totalmente em silêncio e os ocupantes das outras mesas estavam imobilizados, como se tivessem sido congelados no lugar por algum novo devastador processo industrial e instantâneo. A senhora Asen sorriu e soltou o braço de Leslie. Senhor Strange, Russell, sugiro que se sentem também. E Russell, o vinho está perto de você. Ela pegou um copo da mesa e ergueu para o marido. Se quiser, tenha bondade. Sente-se, Ali, pediu Ali, roucamente. Ela está doida.
Ele se sentou também. Sua mão tremia ao retirar a garrafa do balde e servir a senhora Aze. Ela bebeu aos goles, refinadamente. Uma coisa pode-se dizer de você, Rússio. Sempre soube como escolher vinhos. Devo desculpar-me com as senhoras e os cavalheiros pelas medidas extremas que tive de tomar, mas medidas menos drásticas fracassaram, como cartas que ficaram sem resposta por 3 anos e inúmeras chamadas telefônicas transatlânticas. E esta talvez seja a única oportunidade de conseguir meu objetivo com outras pessoas presentes para servirem de testemunhas e serem capazes de contar a verdade mais tarde. Se necessário, Russell parou como um orador numa plataforma e bebeu mais um gole de vinho. Russell, o que tenho a dizer é que estou lhe dando uma escolha. Estou preparado para uma das duas opções. Vou requerer o divórcio e uma grande, imensa, uma vasta pensão, ou me matarei. Catarine disse Linda. Isso já é loucura. Linda, retrucou a senhora Aze. Você sempre falou demais. Vejo que não perdeu o hábito. Depois dirigiu a Aze, que estava sentado de olhos fechados, a cabeça baixa como um velho cochilando num canto. Russell sabe que posso tomar conta de mim mesma perfeitamente, adequadamente. Portanto, não estou falando por ganância. Francamente, tudo o que quero é ferir você por todos os anos de maus tratos, de indiferença, de desprezo, em que você fazia amor comigo como se isso fosse uma penitência particularmente custosa que tivesse de cumprir. Oh, merda, disse Russo sem abrir os olhos ou erguer a cabeça. Merda, merda, merda. Em resumo, desde que desisti de esperar por qualquer outra coisa mais, quero vingança, continuou a senhora Aze, naquele tom assustador apático com que havia começado a sua arenga, como o de uma mulher lendo um discurso cuidadosamente preparado e ensaiado. Vingança por ter separado nossa família, desterrado minhas filhas, destruído toda a confiança que tinha em si mesmas, a ponto de acabarem se promiscuindo, vagabundas idiotas cuja única ambição é colocar a maior distância possível entre elas e a família. Vingança, finalmente, por matar meu filho e depois tentar colocar a culpa em mim. Foi então que Asa ergueu a cabeça e olhou para ela. Você o mimou, transformou num efeminado, proporcionava divertimento aos seus amigos efeminados em nossa própria casa. Sabia que eles usavam heroína e Deus sabe o que mais, e dava-lhes o dinheiro para comprar a droga. E você o fez sentir-se um imprestável, não podia convertê-lo na sua própria imagem sagrada e gloriosa de capitão de indústria. Prosseguiu a senhora Aze, as palavras saindo brusca e rapidamente de sua boca, agora vingativa, produzindo um som de vidro se partindo. Por isso o abandonou e fez com que sentisse que ninguém se importaria se ele vivesse ou morresse. Strange tentou encolher-se, tornar-se invisível para não ouvir ou entender. Olhou para Leslie. Ela chorava, o rosto contraído. 2 vezes numa noite, lágrimas, pensou ele. Automaticamente, isso era tudo o que ele era capaz de pensar.
De súbito, a voz da senhora Aden adquiriu um tom comercial. É isso, se você tornar o divórcio difícil, se sua generosidade não se estender o suficiente para alcançar sua esposa, prometo-lhe que mandarei publicar uma lista de suas conquistas, todas as tolas senhoras Harcourt, as secretárias, as rechonchudas viuvinhas dos amigos que você tão bondosamente ajudou nos negócios e na política, as atrizes medíocres que o confortavam e ajudavam a esquecer o abraço frígido da esposa e cujos nomes dariam uma matéria interessante nas colunas dos jornais. Você é uma bruxa, murmurou Allen. Se eu o sou, foi você quem me fez ficar assim. Não o perdoo por isso também. Mais uma vez, voltemos à lista das aquisições, disse a senhora Allen, quase alegremente. Você pode ficar com a casa de Nova York. É uma câmara mortuária e sempre a detestei, pois desde o primeiro dia ficou mal assombrada com o santo fantasma de seu pai. Mas quero a casa de Hampton, com tudo o que tem dentro. Eu me criei naquela casa, disse Allen. Farei o máximo para esquecer esse fato quando me mudar para lá e tentar reconstruir um lar para minhas filhas. E espero que não seja um aborrecimento para vocês, senhora e senhor e senhora Strange, e para sua prole, a qual meu marido parece curiosamente muito ligado, encontrarem tempo suficiente para se retirarem, assim como os seus pertences antes da minha chegada. Espero que o gosto de um estilo de vida mais fácil não os tenha estragado para a modesta moradia a qual devem retornar agora. Gosto de escolher meus próprios parasitas como convidados, cujos gostos e hábitos são compatíveis com os meus. Não gosto de tocadores de violão, senhoras atletas, mulheres jovens que vivem abertamente com homens sem a formalidade do casamento. Nem gosto de pintores amadores insignificantes, professores que oferecem suas jovens filhas a velhos e a judeus idiotas. Pode parar por aí, disse Strange, pensando. Deus, deve haver alguém lá que manda diariamente um boletim para esta mulher esquisita. Você é uma mulher horrível e desagradável e estamos saindo. Não me importa que grite tão alto que possa ser ouvida em Long Island. Vamos, Leslie e Linda. Acho que você também já ouviu bastante. Certamente que ouvi, concordou Linda, enquanto ela e Leslie se levantavam. Leslie tinha parado de chorar assim que a senhora Asen havia começado a falar sobre sua família, e Strange podia ver que ela estava revoltada, mas não estava preparada para as bofetadas que Leslie, ao voltar, se aplicou na senhora Asen tão fortes quanto podia, diretamente no rosto. Leslie exclamou Strange, agora chega. A senhora Asen ficou imóvel, sem sequer levar a mão ao rosto, como se esperasse pela explosão e a acolhesse com prazer. Russell, disse Strange, se quer meu conselho, sugiro que aceite a boa oferta de sua mulher de cometer suicídio. Vocês não serão poupados, vocês dois. Continuou
A senhora, continuou a senhora Aze em voz baixa. Ele vai destruí-los com sua benevolência. Tentarão escapar uma vez, e ele irá reprová-los e desterrá-los, bem como as suas esperanças e planos, sem olhar para trás. Lembre-se das minhas palavras, seus idiotas, gentinha ambiciosa. Logo suas férias terminarão. Estendeu o copo para a Asa. Acho que vou querer mais vinho, querido. Enquanto isso, Strand e as senhoras, uma de cada lado, se dirigiram para a porta através do salão silencioso, repleto de comensais. Foi uma longa, longa caminhada.